Olá, pessoal, eu sou a Rita, começando a semana aqui hoje na minha cidade, de Volta Redonda. Aqui tá muito calor, muito calor. Agora para fazer vídeo vai ter que ser uma camisetinha, um topperzinho, um lencinho amarrado, algo bem fresquinho, porque senão não aguento o calor não. Primavera, depois vai entrar o verão e se na primavera tá assim, né? Imagina o verão. Então a gente pode esperar aí muito calor. Então fazer vídeo aí com manga, né? Com blusa de manga, vestido de manga, realmente para mim fica difícil, porque eu sou muito calorenta. Sou friorenta também, depende. Tudo em excesso é ruim, né? Eu não gosto de nada em excesso. Mas vamos falar aqui do vídeo de hoje, que é um vídeo de tarô. Então, além de eu estar fazendo os vídeos que completem as sequências que eu já comecei, como por exemplo dos significados da carta dos arcanos maiores, eu tô falando de tudo que a gente vê na carta dos arcanos maiores. Eu não me lembro em qual que eu parei, mas eu dando sequência aí, eu também vou entrar com duas cartinhas de tarô, onde uma vai ser o arcano maior e com um arcano menor, que tem muita gente que tem dificuldades em interpretar os arcanos menores. Então eu vou juntar um arcano maior com um arcano menor e vou estar fazendo aí vídeos todo dia, um por dia, para vocês poderem treinar essa questão da interpretação dessas cartas, porque são 58 os arcanos menores, né? E 22 os arcanos maiores. Então, hoje eu vou falar sobre a carta do louco como arcano maior, que é a carta que inicia, ela nem tem numeração, ela é o 0 do arcano maior do tarô. Então é o louco que participa de toda a jornada, né, até a última carta, que é a carta do mundo. Então a carta do louco, que é a carta 0, é ele que vai participar da jornada. Então essa carta 0 aqui, vou combinar ela com essa carta aqui, que realmente olhando não é nada agradável, tá? Não é nada agradável. Essa carta 5 de espadas, aliás, o naipe todo de espadas, ele é difícil mesmo. Tem bastante negatividade. Essa carta aí mostra um homem sendo apunhalado pelas costas com 10 espadas de uma vez. E o 10, né? Para quem entende, aí tá começando no tarô, para quem entende, mesmo para quem já entende de tarô, sabe que o 10 é um número de finalização. Porque os arcanos são duais, começa duais até a carta 10. E depois da 10 vai entrar o quê? 4 cartas da corte, que é o pagens, o valete, o cavaleiro, a rainha e o rei, não é mesmo? Então são 4 da corte. Mas de numeração vai até o 10. Então é uma carta já de finalização. É uma carta que a gente olha, o cara foi apunhalado pelas costas, de repente, sem ao menos saber quem é esse inimigo, né? Então é uma carta de muita dor, de muito sofrimento. Agora ela tá junto com o louco, né? Então vamos interpretar esse arcano maior com essa carta aqui que a gente olha de sofrimento. Vocês acham que tem alguma coisa de bom nessa carta aqui? 10 de espadas? Qual seria o lado positivo dessa carta? Com certeza a maioria vai falar, não tem. Não tem lado positivo aí não. Por quê? Mas toda carta, ela tem sua polaridade.
Então, nós vamos ver agora essa combinação. A carta do louco, ela fala de escutar o coração, né? Seguir a tua intuição, fala de liberdade, fala de não ter medo, fala de leveza, né? Fala de leveza. Então, e essa carta aqui fala de dor e sofrimento, com uma carta pesada e uma carta leve, que é a carta 0, é o louco que participa da jornada. E como que eu vou analisar essa combinação? Tá? Então, você já sabe que o 0 é o louco que participa da jornada, porque vem depois o 1, que é o mago. Mas o 1 tá começando a sua trajetória, a sua jornada no tarô. E aqui é uma carta de finalização. Então, a mensagem para essas duas cartas é a seguinte. Essa carta aqui é um fim doloroso. E o que tem de bom nessa carta? Chegou ao fim. E tudo que chega ao fim tem um novo recomeço. Tá aí já um ponto positivo dessa carta. Se finalizou, tem um novo recomeço. É como a carta da morte e é como a carta do caixão no baralho cigano, que é fim de ciclo. Então, essa carta do louco vem falando, já que foi um fim de ciclo, busque um novo caminho. Ok? Já é um ponto para vocês pensarem desta combinação. E outra, finalizar, ou seja, finalizar o que não faz mais sentido pode ser doloroso, como está sendo nessa carta, tá? Mas é libertador, porque essa carta do louco, ela fala de liberdade. Então, tá aqui, finalizar o que não faz mais sentido, com certeza, muitas das vezes é doloroso, mas é libertador, tá? Libertador. Vou contar um caso de uma amiga dançarina que morava numa determinada cidade, mais pacata, mais do interior, vivia com o marido dela, também dançava nessa cidade, mas não era tão conhecida, não se desenvolvia tanto. O marido dela morreu. Foi um fim trágico para ela, porque ela o amava e ele o amava. Ele resolvia tudo para ela, tudo. E o dinheiro praticamente vinha do sustento da casa, vinha dele. Ela tinha muito pouco recurso. Conclusão. Libertação, quando eu falo. Sofreu, chorou, colocou até no Facebook, soluçava quando ela contava a situação dela. Hoje em dia, ela tá fazendo o maior sucesso, ela vendeu a casa, as amigas ajudaram ela financeiramente, ela se mudou, foi embora para São Paulo, se desenvolveu, se aperfeiçoou, avançou, dança em outros lugares, mora num AP menor, mas está fazendo o maior sucesso, a vida dela deslanchou. Então foi para ela libertador. Mas na época foi muito triste, foi de doer o coração ver o que ela tinha passado. Tá aí um exemplo de tantos, né? Então essa carta, ela vem falando, tipo, traga a razão como guia para os términos necessários. Foi um término? Aconteceu? Então, ao invés de usar o coração, traga a razão. Porque se finalizou,
vai sofrer e tudo mais, mas não tem o que fazer. É vida que segue. Então, o, entre aspas, positivo dessa carta, que eu peguei bem, uma bem difícil mesmo, uma bem trágica, é isso. Finalizou, vida que segue. Você não vai desistir da vida por causa disso aqui. Todos nós passamos pela morte. Muitas pessoas morrem tragicamente por várias situações, mas é vida que segue. Então a gente tem que aqui se conecte com o coração, escute o seu coração. Mas aqui a gente tem que colocar um pouco de razão, um pouco não, bastante até, como guia para os términos que foram necessários, que acontecerem e vão se fazer necessários. Então fica aí essa dupla para hoje, tá bom? Vida que segue, um dia após o outro, vamos em frente, né? Uma carta leve com uma carta pesada, uma carta de alegria com uma carta de tristeza, uma carta de início com uma carta de fim e vida que segue. Tá aí? Então, finalizo agradecendo. Gente, por favor, deixe o seu like. É só clicar na mãozinha lá para mim. Eu vou ficar muito grata. E por gratidão, por consideração a mim, estou aqui transmitindo conhecimentos, né? Nada mais justo que clicar no like. Melhor ainda se deixar um seu comentário. Não precisa ser muita coisa. Gratidão. Já vou ficar muito feliz. Muito obrigada.